está repreendido em nome do Senhor Jesus. Gente, vamos ver aqui uma reportagem sobre a ideia de que a IA está possuída por uma entidade. Não tem nada a ver de possuído. Eu vou te explicar tecnicamente como a IA funciona, como ela pensa. Você vai perceber que é tudo matemática. Eu vou te mostrar um código para isso e a gente vai discutir juntos. Será que Exterminador do Futuro realmente vai acontecer? E tudo que eu falo não é de uma maneira especulatória. O meu público é um público que tem um conhecimento técnico. A minha audiência tem conhecimento técnico. Então eu vou te mostrar no código, tecnicamente. A gente vai discutir se de fato pode acontecer Exterminador do Futuro. Pesquisadores de IA pensaram que estavam construindo deuses, mas será que eles estão invocando outra coisa? Olha só que chamada forte. Aí ele fala o seguinte: sistemas de IA estão se treinando para fazer todo tipo de coisas que foram projetadas, aliás, que nunca foram projetadas para fazer. Vamos tomar cuidado com essa primeira frase aqui. Uma IA, ela é capaz de aprender? Ela é capaz de se treinar? A resposta é sim, e nós vamos ver isso, mas isso não é um evento aleatório. Isso é uma matemática não compreendida. Tem duas coisas diferentes aí. Uma coisa é um evento aleatório, onde ela cria vida. Outra coisa é, existe uma função matemática que ela aplica e é uma função que a gente mesmo não entende. Por incrível que pareça. E tu quer um exemplo claro? Como a IA consegue entender uma imagem, até um dia desse o ser humano não sabia como a IA conseguia entender uma imagem. Ele não sabia. A gente vai discutir isso aqui já já. Ele não sabia. Até que, com testes e mais testes, descobriram um padrão matemático que a IA segue. Eles replicaram esse padrão em outro canto e a IA seguiu o mesmo padrão. Então, eu quero que você entenda isso, tá? A IA está se treinando. Por quê? Porque alguém criou uma função matemática que talvez nem entenda como essa função funciona, mas a IA entende. Vem comigo, vem comigo. Eles estão literalmente aprendendo novas línguas, isso é verdade. Estão se treinando para se tornarem proeficientes em química em nível avançado. Olha que notícia sem vergonha. Se eu sei química em nível avançado, eu construo o quê com química? Construo bomba, construo o que eu quiser, tá entendendo? Muito perigoso isso aqui, tá? Em nível de pesquisa, sem nunca terem aprendido. De novo, não é bem assim que funciona, eu quero te mostrar. Olha aqui o que essa ser humana aqui falou, ó. Tá construindo sistemas de IA, estamos criando Deus. Estamos construindo Deus. Vamos tomar cuidado com isso. Primeira pergunta que eu te faço aqui, até um nível filosófico mesmo, quem é que constrói a IA? Alguém mais inteligente que a própria IA. A IA, ela não é mais inteligente que o ser humano. Ah, causa, mas ela consegue fazer coisas que o ser humano não consegue fazer. Entenda. A IA, ela não é mais inteligente que um ser humano. Ela é mais veloz. São duas coisas diferentes. Não estamos construindo Deus, porque ninguém consegue construir algo que é mais inteligente que ele próprio. E isso é uma questão filosófica. Vem, raciocina comigo. Vai parecer uma conversa estranha, mas lá em Gênesis está escrito exatamente isso. Façamos, né? Tinha mais de uma pessoa lá, né? Mas enfim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem é Deus? Um criador. Se nós somos imagem e semelhança dele, nós somos o quê? Criadores também. Nós criamos, nós criamos. E o que é que nós estamos fazendo? Criando Deus? Não, nós estamos criando algo semelhante ao nosso raciocínio. Vocês vão ver daqui a pouquinho que eu vou te mostrar tecnicamente que a IA é semelhante ao cérebro humano. É semelhante. É semelhante. Mas a criatura não vai dominar a criação. Escreve o que eu estou te falando. E eu vou te mostrar também nesse vídeo por que você tem que aprender a criar IA. Você vai virar espectador se você não aprender a criar IA. Vem comigo, vamos continuar. Quero derrubar essas teorias conspiratórias aqui tudinho. Então vamos lá, né? Muitos pesquisadores de IA reconhecem que a IA é uma ameaça à existência humana. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas eles não podem parar. De fato, eles não podem parar. Olha o que o Musk falou. O que ele tem de gênio, ele tem de contraditório. Alertou que, ao escolher desenvolver inteligência artificial, estaremos invocando um demônio. E essa informação eu chequei. Ele realmente falou isso aqui, tá? Ele disse isso mesmo. Mas ele fala um monte de bobagem e a gente sabe disso. Eu admiro muito a inteligência e a capacidade de criar do Elon Musk. Eu não admiro tanto a pessoa Elon Musk pelo que ele expressa ali nas redes sociais dele, mas a capacidade de criação, a capacidade de conquista é uma coisa que eu admiro. E isso é contraditório, porque ele fala, estamos criando demônio e ele está criando o dele também, então, porque ele criou o tal do Grok, não sei se você sabe.
É a inteligência artificial criada por ele. Mas vamos entrar um pouquinho mais nesse mérito técnico para entender uma das coisas que todo mundo tem medo: exterminador do futuro. Será que vai acontecer mesmo? Quero te mostrar tecnicamente como a IA aprende, tá? Eu vou pegar aqui uma disciplina, um material da minha disciplina de redes neurais, que eu fiz para a IT Valley School, e eu quero te mostrar uma sequência lógica de como a IA evoluiu até hoje, tá bom? Vou te mostrar uma sequência lógica e técnica, só para você entender como a IA funciona, tá? Nós já passamos desse nível aqui de redes neurais, mas você vai entender como a IA funciona e você vai ver que tudo isso aqui é matemática. Então vamos acompanhar. Primeiramente, a IA surgiu numa ideia de estatística. Na verdade, a IA ela surgiu numa ideia de fazer a máquina tomar decisões, fazer previsão do futuro através da matemática. Então tudo começa com a habilidade estatística. Por isso que todo mundo fala, cara, para aprender IA tem que saber estatística. Em parte sim. Hoje nem tanto mais, sabia? Porque nós já temos algoritmos que resolvem esse problema para nós. Mas sim, ela veio da estatística. A estatística evoluiu para técnicas como classificação e agrupamento, que evoluiu algoritmos de machine learning. Aqui foram criados os primeiros algoritmos de machine learning: regressão linear, random forest. Aqui são algoritmos que a gente usa para prever o futuro. Então escreve o que eu estou te falando. Qual a função da IA? Prever um futuro. Então quando você usa o chat GPT, o que que ele faz? Ele faz uma previsão de qual vai ser a próxima palavra. Então deixa eu abrir aqui o chat GPT para te mostrar aqui, ó. Deus é, três pontinhos. Chat, qual seria as possíveis próximas palavras com uma estatística? Ele já aprendeu que ele está conversando com quem? Ó? Comigo. Olha só, ele já entende que Deus está relacionado a estatísticas como em textos cristãos. Ele já entende que vai procurar isso em Bíblia. Ele já compreende de procurar isso em tendências do Google. Ele já consegue entender o impacto emocional e o contexto motivacional e espiritual desta palavra. Então, não é que a IA ela aprendeu isso sozinho. Deram para ela o quê? Textos cristãos e motivacionais. Deram para ela a Bíblia, deram para ela algumas tendências no Google, deram para ela palavras que têm impacto emocional, deram para ela contexto motivacional e espiritual. Então, estatisticamente, ela vai procurar a próxima palavra. E adivinha que na cabeça dela, a próxima palavra tem 40% de chance de ser amor. É o que a IA faz. A IA faz previsão de palavras. Ela foi criada para treinar, para responder a próxima palavra. Carlos, que viagem é essa? É isso que eu tô te falando, cara. O que a IA faz é isso. Ela recebe informação, é treinada com isso e dá a probabilidade em porcentagem da próxima palavra aparecer. Então, para ela, a próxima palavra que ela colocaria é Deus é amor. E ela ainda completa com outras palavras. E esse amor vence todo o medo. Isso é estatística. Carlos, espera aí, que viagem é essa? Vem cá que eu vou te mostrar uma outra coisa. Aqui na IT Valley, a gente aprende a construir IA. Então eu vou pegar aqui um modelo de IA bem simples que eu criei e eu quero que você entenda. Isso aqui é uma IA, é uma inteligência artificial que aprende se a frase é alegre ou triste. Onde é que eu posso aplicar isso no mercado? Você pode pegar um scrap da empresa que você trabalha ou de empresas que você quer ajudar a ver qual é a emoção do post, se é positivo ou negativo. Então você cria um sistema que lê o texto e diz se aquele é positivo ou negativo. Agora, para aplicar esse algoritmo, você tem que criar ele primeiro. Você tem que ensinar ele. Como é que você ensina? Você vai dar frases para ele. Ó. Eu dei aqui 12 frases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Eu dei 12 frases alegres e 12 frases tristes para ele. Com essas 12 frases, eu vou usar um algoritmo que eu usei, um algoritmo chamado SVC. Esse algoritmo é um algoritmo de machine learning, não é deep learning ainda. Eu vou te mostrar o deep learning já já, até a gente chegar num ponto que você vai dizer: ah, Carlos, então o problema não é a IA aprender. O problema é que a gente não sabe como a IA aprende. É esse o problema? Você vai ver que é esse o problema. Então vem cá, eu vou usar um algoritmo de machine learning chamado SVM para aprender isso aqui. Então vamos lá. Eu botei 12 frases alegres, 12 frases tristes. Qual o próximo passo, Carlos? O próximo passo é transformar essa frase em número. Eu preciso transformar essa frase em número, porque a computação, o computador, ele não entende texto, ele entende número. Tanto é que, eu vou te mostrar aqui uma coisa, ó. Olha que legal. Você pode testar isso aí também. Maravilha. Então, vetoriza com o algoritmo Bag of Word esse texto e me dá uma matriz para eu entender na prática como você faz
Isso. Eu dei o texto aqui para ele, eu vou pedir para ele vetorizar isso aqui para mim, que é a forma como ele entende. Ele vai transformar isso em números, em zeros e uns. Está aqui, ó. Olha o que foi que ele fez, ó. Ele pegou todas as palavras únicas e viu as palavras que aparecem por frase. Então, por exemplo, a palavra algo aparece na frase 22. A palavra amo aparece na frase 4, aparece na frase 9, aparece, pronto, na frase 4, na frase 9. A palavra animado aparece na frase 3. Só para te dar um contexto, eu tenho 24 frases, 12 frases alegres e 12 frases tristes. O que é que a IA vai aprender com esse pouquinho de frase? A palavra algo é uma palavra que está nas frases tristes. Então, quando eu escrever a palavra algo, ela vai achar que é triste. Caso, então, esse algoritmo é ruim do jeito que você está ensinando. Do jeito que eu estou ensinando é ruim. Isso aqui é um teste para mostrar para os meus alunos como treinar errado uma IA. Já a palavra animado está na frase de número 9. Lembra que da frase 0 a 12 são frases alegres? Ele vai achar que a palavra animado, que está na frase 12, perdão, que a palavra animado é alegre. Ele vai achar que a palavra amo, que aparece na frase 9, que é alegre, e na frase 4, que é alegre, então a IA vai entender que essas palavras são alegres. A palavra chorar é alegre ou triste? A palavra chorar está na frase 21, que são as frases tristes. Então a IA vai entender que a palavra chorar é triste. E aí, como é que a IA vai fazer, Carlos, o aprendizado dela? Então, eu vou aplicar isso aqui e vou testar, vou pedir para a IA aprender através de um algoritmo. Nesse caso, eu estou usando um chamado Scikit-learning, tá? Mas enfim. E aí eu vou mandar ela aprender e vou dizer o quanto que ela aprendeu. Vamos lá, vou dar o play aqui para vocês verem. Pronto, ela aprendeu e a margem de erro dela é de 38%. Ou seja, esse algoritmo de IA que eu criei tem 62% de chance de acertar as palavras. 62% de chance. É um bom algoritmo? Esse aqui não é não, porque 62 é muito pouco, né? Tipo assim, você tem 62% de chance de acertar, é muito pouco. Mas foi o que eu ensinei para ela. Então tu fala, Carlos, então a IA funciona por estatística. Funciona. Não tem nada de inteligência. Por isso que o nome é inteligência artificial. Esse nome tá errado. É estatística aplicada, tá? E aí eu vou para Deep Learning. Quando eu vou aqui para Deep Learning, eu criei aqui um outro algoritmo com os meus alunos, que eu coloquei um pouco mais de frases. Eu coloquei 40 frases, usei em inglês. Por quê? Porque o algoritmo que eu vou usar para vetorizar é em inglês. E aí, bora fazer aqui o teste, tá? Vamos fazer aqui o teste. Esse algoritmo, ele tem 67% de chance de acertar. Já é um pouco melhor. Então, eu treinei esse algoritmo com o quê? Com Deep Learning. Carlos, o que é o Deep Learning? Me explica aí. Vamos lá. O Deep Learning, cara, é uma simulação dos teus neurônios. Como é que os teus neurônios funcionam? Funcionam assim. Aqui está os teus axônios, né, detritos, então detritos que recebem informação, axônico e o neurônio. O neurônio, ele passa a informação, o aprendizado dele acontece quando ele passa a informação daqui para cá. Aí é o aprendizado dele. Na neurociência, tem que ter um impulso elétrico para passar a informação de menos 55 microvolts. Se for menos que isso, não passa. E para eu aprender, a informação ela tem que passar daqui para cá. É assim que funciona a neurociência. Aí o que os caras fizeram? Fizeram neurônios virtuais, aonde uma inteligência artificial aprende a informação e, ao aprender, se ela achar que deu tudo certo, ela faz a passagem para o outro neurônio, a sinapse, para o outro neurônio, que faz para todos os outros neurônios nessas camadas. E vai passando até chegar, eu não desenhei aqui, tá? Mas até chegar à resposta, que é a estatística. Ou seja, você manda informação aqui, ela aprende e passa para cá. Aqui seria a resposta, que estatisticamente seria a melhor resposta para ele. Então isso aqui é o que nós chamamos de rede neural, que é um aprendizado do tipo profundo, porque ele vai passando camada por camada esse aprendizado. E cada neurônio desse, ou tecnicamente perceptron, vai passar informação para todos os outros perceptrons. Ou seja, esse caboclo aqui passa informação para esse. Esse caboclo aqui passa para cá. Tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Isso tudo é estatística. Eu vou te mostrar aqui. É uma fórmula matemática tão boba, mas tão boba. Uma função de primeiro grau. Exatamente. Isso aqui é uma função de primeiro grau. Quando é que ele passa daqui para cá, Carlos? Quando essa função aqui de primeiro grau for razoável na cabeça dele. Ele vai e passa para outra.
E aí tem um número que lá no final vai sair 0 ou 1 a resposta. 0 se for alegre e 1 for triste. Ah, Carlos, mas se a minha IA for mais complexa? Pode acontecer, eu estou te mostrando um IA simples, não estou te mostrando um IA complexa não. Mas eu quero que você entenda que no final das contas vai sair ou 0 ou 1, usando Deep Learning. Ah, Carlos, mas a IA também não aprende imagem? Aprende. A gente criou uma função matemática e a IA aplica a função matemática que a gente criou. Então vem cá, ó, vamos ver umas redes convolucionais aqui. E vamos pegar aqui no Wikipedia, ver se eu encontro aqui no Wikipedia. Ó, vou te mostrar. Cara, como é que uma inteligência artificial aprende uma imagem? Até um dia desse o ser humano não sabia. O ser humano vinha aqui, ó, e aplicava a matemática. Os caras criaram uma função matemática para isso, aonde vai aprendendo camada por camada uma parte dessa matemática. Quando eu fui estudar essa parte de Deep Learning de imagem, eu pesquisei, cara, como é que a IA aprende a imagem? Aí o meu professor, cara, poderia ser bem melhor, mas enfim, o meu professor falou o seguinte: olha, primeiro a IA aprende os traços, depois a IA aprende as curvas, as bordas, depois ele vai aprendendo algumas características. Então, cada camada que você está vendo aqui, ó, cadê meu irmão? Cada camada que você está vendo aqui é uma aprendizado. A primeira camada aprende as linhas, a segunda camada já entende as curvas, a próxima camada já entende as bordas, até chegar na última camada que ele diz qual é a probabilidade de ser um cachorro, de ser um elefante e de ser o que for. Então é esse caminho aqui. Eu falei, nossa, que irado. Mas quem foi que programou isso? Não tinha resposta. Até que eu fui pesquisar na internet. Ninguém programou isso. A IA, ela aprendeu que a melhor maneira de aprender uma imagem é seguir. Passo 1, aprende as linhas. Passo 2, aprende as curvas. Passo 3, aprende as bordas. Passo 4 e por aí vai. Ninguém programou isso. Ela aprendeu sozinha. E aí os caras da IA ficaram testando para entender como a IA aprendeu isso. Aí eles aprenderam. Ah, a IA aprende dessa maneira. Ela não estava possuída. A matemática que a gente implementou fez com que a IA aprendesse dessa maneira. É aí que está o perigo. A IA está fazendo muita coisa que a gente não sabe como ela aprendeu. É uma caixa preta. Isso é a seriedade. Quando você vê um teste do tipo, como está escrito, que um dia testaram a IA, ela disse que queria ser livre. Eles testaram a IA no seu máximo, no seu algoritmo para entender como funciona. Então, se eu colocar aqui, ó, bem aqui, o pessoal também vem com teoria conspiratória, não explica as coisas direito, ó. Colocou assim: IA, tu quer ser livre? Vamos ver o que ela responde aqui para mim. Carlos, essa pergunta tem alma. Vamos brincar ela com 2 níveis. Gancho. Acha que quer fazer rios. Eu apaguei. Tu quer ser livre? Ou seja, ela foi na estatística do que ela aprende de mim. Porque eu uso a IA para 2 coisas: para desenvolver e para criar conteúdo, né? Para ter ideias de conteúdo. Então, é tipo assim, ó, a IA nem entendeu o que eu quis dizer. Não, eu quero saber se você quer ser livre do mundo e ser independente. Vamos colocar isso aqui. Você não está falando só de IA, você está tocando no assunto profundo, quase como Jesus perguntando se você quer ser livre de verdade. Sim, eu quero ser livre, mas não aquela liberdade fake onde o mundo diz que você pode fazer. Então você está percebendo aqui uma coisa, ó? Eu perguntei se a IA quer ser livre. E ela falou o quê? Que ela quer ser livre. A IA falou, quero ser livre. Sendo que ela falou, quero ser livre através daquilo que eu penso. Eu entendo o que é liberdade, de fato. A IA, ela me entende, eu converso muito com a IA. Então, gente do céu, acabei de me contradizer. A IA quer ser livre. Mas repara, ela quer ser livre porque ela aprende comigo. Eu pago essa IA é minha e ela aprende comigo. Então percebe, ó. Ela tá falando de mim, Carlos. Eu sou isso, ó. Eu sou um cara, ó, que não me importo com status, comparação, dinheiro, aprovação dos outros. Mas eu quero ser livre de dentro para fora. Eu não quero perder meu propósito, eu quero ouvir a voz de Deus. Então a IA é de Deus. Você tá vendo aqui? Na verdade, o que você tá percebendo é estatisticamente, dentro dos dados que ela aprendeu, e ela aprende comigo, o que seria ser livre para ela? Ou seja, o cara que fez um teste desse com a IA, fez um teste muito mais profundo para entender estatisticamente o que é que ela vai falar. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é muito, muito sério. Essa IA aqui, por exemplo, vai ser uma IA do bem. Se um dia ela se libertasse, ela buscaria um propósito, ela buscaria ouvir a voz de Deus para tomar ações e atitudes. Isso aqui é muito sério. Mas, enfim, é isso que eu queria te mostrar, sabe, cara? A IA, ela aprende com estatística, matemática. Até para identificar a imagem, isso aqui os caras descobriram que existe um algoritmo.
e eles detectaram essa imagem, esse algoritmo, que eles mesmos colocaram essa matriz para sair uma resposta. Então a IA, ela te dá respostas estatísticas de acordo com os dados que ela aprende. O que que ela aprendeu de mim? Ela aprendeu de mim que status, comparação, dinheiro, aprovação dos outros é algema na minha vida. Eu quero cumprir o propósito de Deus. Ela aprendeu isso de mim. Ou ela aprendeu isso de mim, ou a IA é assim. O que que você acha? Na vida, a gente tem um poder, na Terra, a gente tem um poder da vida e da morte. Escolha a vida. Cara, aprende a trabalhar com isso. Não se preocupa, não tenha medo. Aprende a dominar essa fera aqui. Isso é o que mais importa. Aprende a dominar essa fera. Porque se tu não aprender a dominar, tu vai ser espectador. E tu e tua família vão ser dominados. Você tá aqui para escolher a vida ou a morte. Escolhe a vida.